qual que é a ideia, né, que a gente vai avaliar aqui nesse conteúdo? Lá atrás, na regressão, né, que a gente viu, simples e múltipla, o objetivo era estimar o valor esperado, né, como eu discuti nas duas aulas iniciais, o valor esperado ou o valor médio, né, do y dado os valores de x. Essa que é a ideia, certo? No modelo de regressão tradicional, no modelo de regressão, cuja variável y essencialmente é uma variável escalar, certo? A x pode ser escalar, categórica, ordinal. A gente lembra lá, né, como que a gente procede, criar variáveis dummies, no caso do x, enfim. Mas quando o y ele é uma variável categórica ou uma variável, né, seja ordinal, seja limitada, né, as respostas são limitadas a 1, 2, 3, três opções, três escolhas, né? Esses modelos aqui são chamados modelos de escolhas também, né? Na economia é chamado comportamento de escolha. O objetivo é diferente, né? O objetivo, a ideia já é de um pouco diferente. O objetivo é encontrar a probabilidade que aconteça algo, né? A probabilidade do evento, a probabilidade de ocorrer o evento X, ocorrer o evento Y, né? A probabilidade de ocorrer, se escolher, né, a opção Y. Então, esses modelos nós chamamos também de modelos de probabilidade, tá? Então, esse modelo de probabilidade, modelo de escolhas, né, a variável dependente, ela pode ser representada como uma dummy, por exemplo, né? Não só uma dummy, porque a gente tem os modelos multinomiais. Uma dummy, né, que assume um valor 1 em determinada escolha, determinado evento, e zero caso contrário, certo? Também pode ser o contrário, né? Não assume o evento 1, assume zero, mas por conveniência, quase sempre a gente, né, considera 1 o evento de interesse, a escolha de interesse, a categoria de interesse e zero caso contrário, tá? Esses modelos aí eles são interessantes, como eu já comentei, para descrever escolhas. Então, é muito famoso na economia porque descreve escolha. Na economia, eles são chamados modelos Logit, certo? Modelos Logit, modelos Probit, modelos Tobit. Esse IT aí é uma linguagem própria da economia, porque quando você vai na área de ciências sociais, né, quando você vai na área, por exemplo, da saúde, biológicas, agrária, é a mesma regressão logística, certo? É a mesma regressão logística. Mas existe todo um arcabouço teórico por trás, né, da teoria das escolhas que, que condizem com esses modelos logísticos. Modelos logísticos, modelos Probit também, ok? Então, só explanando, né, essa linguagem geral para você não se deparar aí e confundir achando que estamos falando de outra coisa. Quando eu falo regressão logística, né, eu estou falando de modelos Logit, certo? E esses modelos já não são estimados mais por MQO, viu? Esses modelos são estimados, em sua essência, por máxima verossimilhança, tá? Que é um outro método de estimação. Tá? Então, sim, nós temos diversos métodos de estimação, talvez diversos. No fundo, existem infinitos métodos de estimação. Nós temos mínimos quadrados ordinários, que é um método de estimação. Tá? Nós temos o GMM, né, que é o mínimos quadrados generalizados, né, métodos momentos generalizados, que é uma forma de estimação, certo? Nós temos a máxima verossimilhança, que é uma forma de estimação. Qualquer critério que você quiser adotar da sua cabeça pode ser um método de estimação. Agora, o duro é você provar que seu método é melhor do que esses outros, certo? Ah, tem um punhado de valores, né, 5 observações, tem 100 observações, cuja variável é uma categoria de 1 a 5, né, de escolha, por exemplo, da escala Likert, né, do tipo Likert. Tá, eu vou usar o método de estimação para inferir, né, a resposta mais frequente como se fosse a mediana. Pronto.
O seu critério adotado como mediana é um critério que você escolheu como método de estimação do valor mais frequente, ok? A moda pode ser o próprio método de estimação, que é o mais frequente. Então, existem diversos métodos de estimação, tá? O mais comum para rodar e para ajustar esses modelos é o da máxima verossimilhança ou alguma variação dela, certo? Se a gente aplicar o MQO, vai dar ruim, não vai ser de todo bom, mas pode, tá? Pode, inclusive, de forma introdutória, muitos livros, se vocês leram aí o Gujarat, por exemplo, o Rio e o Rio et al. 2010 lá também, se não me engano, o próprio Udrich também, não lembro, não, mas o próprio Udrich, ele começa introduzindo, né, como seria estimar um modelo desse via MQO. Aplicar a mesma coisa que a gente aplicou lá atrás na regressão, certo? Se a gente aplicar o que a gente aplicou lá atrás na regressão, qual que é a lógica disso, né? Como que seria? Ora, vamos retomar aqui para os exemplos comuns, né, que nós aplicamos lá, né? Vamos supor, só para a gente ter, né, dar nome aos bois, não ficar só y e x, vamos supor que a gente tem um y aqui que a gente quer estimar, né, que é a escolha de um indivíduo, né? Esse indivíduo ele vai escolher entre ir de automóvel particular para o trabalho ou tomar um ônibus, transporte público, por exemplo, tá? Vamos assumir que são só essas duas escolhas, né? Geralmente a gente sabe que não é, né? Poderia aumentar a complexidade da análise tomando N escolhas. Eu já estimei um modelo desse com um cara lá da Holanda, que era justamente essa situação, questão da mobilidade urbana. Então, assim, vamos assumir que se o y, né, for igual a 1, os indivíduos dirigem para o trabalho, né, de automóvel próprio. Se for zero, caso contrário, ou seja, se for zero, ele toma ônibus, né? Então, a variável aleatória y, ela, né, tem uma função de probabilidade desse tipo aqui, ó, desse tipo aqui, né, que, como eu falei para vocês, é uma probabilidade, P de y, né, que multiplica 1 menos P, ó, P e 1 menos P, dá dois eventos, se a probabilidade é 0,80, esses dois eventos são independentes, a probabilidade do outro é 0,20. É isso aqui que está falando, ok? Né? Então, quando o y é 1, a probabilidade do y é P, 0,8, por exemplo. O complemento, 0,2. Aqui, ó. 1, 1 menos 1, 0, qualquer número elevado a 0, 1. Então, quer dizer que a probabilidade aqui acaba sendo P de y, certo? E a probabilidade do complemento de y acaba sendo 1 menos P, né? Então, basta jogar aqui o zero aqui, vocês vão ver o que acontece, certo? Vai ser 1 sobre P. Então, isso aqui é uma distribuição de Bernoulli, né? Ou de Bernoulli, né? Se a gente falar que tem N eventos independentes, não apenas um, né? Aí você cai na distribuição binomial. Então, é interessante, pessoal que quer aprofundar e precisa aprofundar, né, nessa área, ter um curso básico muito forte, distribuição de probabilidades. Se a pessoa entende a razão, a essência das distribuições de probabilidades mais conhecidas, né, as suas fórmulas, as suas ideias por trás, consegue facilmente entender é, muitos modelos multivariados, porque no fundo, né, os modelos multivariados, para facilitar a nossa vida, admite certa distribuição. Por exemplo, aqui é uma, certo? Estou admitindo uma distribuição de Bernoulli, ou se tiver N replicações no experimento, né, acaba sendo uma distribuição binomial, né? Enfim, então, né, o valor aqui, como a gente viu, o valor de P, onde P, né, a probabilidade de Y assumiu o valor 1, como a gente definiu aqui. Então, essa variável aleatória discreta tem valor esperado de, né, esperança de Y, nada mais do que P, né? Não vou avançar muito nisso aqui não, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Então, na análise de regressão, nós quebrávamos lá a regressão, né, na parte sistemática e na parte aleatória, né, na parte fixa e na parte aleatória, como a gente dizia lá. Então, o y é a esperança de y, que aí aqui a gente tinha a função, né, porque a gente falava que a regressão nada mais é do que uma análise condicional, né, de y dado x. Aqui, y nada mais é do que a esperança de y. O que é a esperança de y?
Você pode usar a média, por exemplo. O que é a esperança de y? Olha, usa um modelo para estimar a esperança de y. Por exemplo, A mais B, x, né? Alfa 1 mais beta 1, x, né? Um modelo de regressão simples, por exemplo, né? Ou alfa mais beta 1 que multiplica x1, beta 2 que multiplica x2 e assim por diante, certo? E é óbvio que no final, para ser um modelo econométrico, como a gente sabe, não tem como estimar nada sem erro em ciências sociais aplicadas, você tem que colocar o termo do erro lá, que é aleatório, ok? Ora, acabei de falar para você que a esperança de y nada mais é do que p, né? Que é a probabilidade de acontecer y, beleza? Então vamos assumir que a probabilidade de dirigir o carro próprio, no caso o y, né, está relacionada, por exemplo, a um único x, para facilitar, que é a diferença entre tempo, né, que você gasta com o transporte de carro próprio e transporte público. Quando, por exemplo, essa diferença for pequena, é capaz que, é óbvio que não é só tempo, né, gente? Aí muita gente, às vezes a gente vai avaliar a questão dos custos, né, qual que é o custo e, e de transporte público de carro próprio, que influencia drasticamente, com certeza, né? Eu conheço, né, várias pessoas que deixam de ir de carro para ir de outros meios porque é mais barato, não necessariamente por causa de tempo, certo? Mas é só para simplificar. Mas vamos supor que quanto menor o tempo, né, entre eles, a diferença de tempo entre eles, mais motivada é a pessoa, quanto maior a diferença, né? Quanto maior a diferença entre eles, mais motivada é a pessoa a ir de carro próprio, por exemplo, certo? Então, assumindo que existe só essa variável x, então nosso modelo aqui seria e de y igual a p, né, que eu acabei de falar que é p, e uma regressão, beta 1 mais beta 2x. O x aqui é essa diferença, né? Colocando isso lá no nosso modelinho econométrico, basta colocar um errinho aqui, né? Então, nosso modelo aqui ele não deixa de ser diferente do que o nosso modelo de regressão linear. Só que agora a interpretação é em termos de probabilidade de ocorrer o evento y, e não a interpretação que nós dávamos é, anteriormente, em termos de valor médio, valor esperado. Tá? Tem como eu estimar esse modelinho aqui, onde o y é 0 e 1 por MQO? Tem. Tá? Tem. Ele é um ponto de partida. Só que não é de todo correto. E você não vê isso muito na prática. Certo? Você não vê isso muito na prática. Então, eu posso estimar o Pzinho aqui, ó, o nosso Pzinho, probabilidade de 0 e 1, por MQO. Né? Essa estimativa aqui, esse modelo, né, ele é dado como modelo de probabilidade linear, modelo MPL. Né? Acaba que ele é um modelo parâmetro, né, um modelo base, para a gente começar a entender do que está se tratando aqui, esse modelo quando a variável dependente ela é qualitativa, limitada, certo? Eu não vou né, detalhar isso com vocês, porque, como eu falei, se você tiver uma situação dessa, numa publicação, na sua dissertação, na sua tese, vai ficar muito difícil você convencer os caras que usaram MPL e não modelo logístico, Probit. Então, você vai acabar indo para o modelo logístico, Probit ou outros assim, né, que façam necessário. Mas é bom a gente entender o que vem que vem a ser os problemas desse modelo. Se você Fábio, usar, pois não, Thaís. de uma maneira muito simplista, seria assim: se eu estou com uma regressão, independente das minhas variáveis dependentes, se eu tenho 1, x, 2, 3, enfim, Uhum, se o meu y é dummy, isso. aí eu tenho que rodar logit. Assim, Isso. é Não, melhor eu rodar desse modo. você pode rodar um MQO, do jeito que a gente estava fazendo, Sim. certo? Inclusive, até pouco tempo atrás tinha gente que fazia isso, Uhum. certo? Mas não é de todo correto. Os resultados serão muito diferentes do que a gente vai avançar aqui no Logit Probit? Pode ser que não, certo? Pode ser que não, mas não é teoricamente correto. Agora, pode ser um ponto de partida. Didaticamente, eu estou falando para vocês que é um ponto de partida para a gente entender algumas questões, certo? Só Uhum. isso, tá? Tanto que eu não aprofundo, eu só apresento os problemas do MPL, né? Que é o modelo de probabilidade linear. O que que é o modelo de probabilidade linear? Nada mais é do que o MQO que a gente tem aplicado até então, né, nos problemas lá de regressão linear, múltipla, simples, aplicado num problema cujo y é 0 e 1, por exemplo, certo? Por enquanto aqui é 0 e 1, certo?
Mas não Sim, precisa ser 0 e 1. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Modelo de escolhas, multinomial, tá? Isso, esses detalhes, nós vamos avançar na aula prática, tá? tá. Uhum. Então, beleza. Obrigada. Esse modelo estimado por MQE, que é MQO, né, menos quadrados ordinários, apresenta alguns problemas. O primeiro problema aí é que o termo do erro é heterossedástico. Isso fica claro na intuição, mas se prova também matematicamente que como... Deixa eu sair daqui, gente, senão vai estar sujando a minha gravação. Sair daqui do WhatsApp para PC. Se prova que, ora, o P ele não depende de um menos P. Então, automaticamente, quando eu falo que a probabilidade do evento Y é 80%, o seu complemento é o quê? 20%. Então, não tem como desassociar, né, falar que a variância não depende do Y. Por definição, depende. Então, por definição, o termo do erro é heterossedástico. Ah, mas tudo bem. Se esse é o problema, a gente pode estimar os erros robustos. Sim. Então, se a gente estimar o MPL com erros robustos, eu corrijo esse problema aqui. Então, até aí não tem problema, né? Beleza. Por definição, não existe a hipótese de normalidade dos erros, certo? Por quê? Porque, por definição, é a distribuição de Bernoulli. Né? Se nós temos n experimento, é uma distribuição binomial. Até aí também não tem problema, porque também prova-se, a teoria prova que à medida que o n aumenta, né, de forma crescente, a distribuição binomial tende para uma distribuição normal, certo? Então, se o seu n aí é grande, pode ser que você também não tenha problema do fato de não ser normal, tá? Agora, a partir daí começam os problemas, né? Que talvez são mais importantes. Com a estimativa do Pzinho aqui por MQO, os valores estimados do Y podem estar fora do intervalo 0 e 1. De uma gambiarra bem grosseira, o que se faz é valores abaixo de 0 considera 0 e valores acima de 1 considera 1. Beleza, ok. Só que por definição isso vai causar inconsistência aí nos estimadores. Existe outra solução, você truncar a distribuição, né? Você usar os mínimos quadrados restritos. Então lá, lembro que eu falei de uma das nossas aulas lá para usar o CSNREG, CSNREG, tem como você usar o CSNREG lá e resolver esse problema, tá? É, é um inconveniente? Mas você pode ser corrigido. Agora, o maior problema do MPL é uma questão até mais conceitual do que estatística, tá? Mais conceitual. Por quê? Porque a definição do MPL, né, da própria regressão, né, como é da própria regressão, pressupõe que a probabilidade aumenta linearmente com x. E muitas vezes isso não é verdade. Na verdade, na maioria das vezes, né, seja em qual situação, a probabilidade ela não é tão linear assim. Né? O que eu estou falando? Um exemplo que a gente acabou de citar, né? Então, pelo modelo MPL, se a gente estimasse né, dados com esse tipo de problema, estou estimando y igual lá i de carro próprio, 0 i de ônibus. Né? Quanto maior a diferença, mais o cara tende a ir de carro próprio e não de ônibus, certo? Então isso acontece o seguinte, se o tempo for 5 minutos, né, a probabilidade dele ir de carro próprio é de 0,20, 20%. Se de 5 aumentar para 10 minutos, a probabilidade aumenta para 40%. E de 15 de 10 para 15, 60%. Beleza, até aí pode ser linear, mas vai chegar um ponto que não vai fazer tanta diferença já. Tipo assim, chega um limite, por exemplo, de 30 minutos, que se ele aumentou de 30 minutos, né, o tempo aumentou de 30 minutos para 60 minutos, a probabilidade de ele ir de carro próprio não sai de 80% a 100%.
vai aumentando menos gradualmente, como por exemplo de 80 para 85%, certo? Então, é mais uma questão conceitual da utilização de modelos, né, logísticos, como nós iremos adiante, Probit, né, Logit, Probit, do que o MPL. É uma questão mais conceitual, certo? Faz mais sentido do ponto de vista econômico, na maioria das vezes, faz mais sentido do ponto de vista prático, na área clínica, tá? Na área médica, na área de experimentos agrícolas, biológicas, falar que que essa probabilidade ela não é linear, certo? Ela pode ser crescente e decrescente em alguns pontos, certo? Do que ela é linear. Então essa que é a situação. Por isso da utilização mais do modelo Probit, modelo Tobit, do que do modelo linear, certo? E lembrando também, viu, que se a gente estimar isso aqui por MPL, o que a gente usava lá de R ao quadrado não faz mais sentido, tá? Não faz mais sentido. Geralmente, R ao quadrado, do jeito que a gente calcula lá né, no MQO, os R's quadrados serão baixos nesses modelos, tá? E existem outros R's ao quadrado, que nós chamamos de pseudo-R, que nós vamos avaliar posteriormente, tá? Então a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Eu mudei aqui, mas não mudei para vocês. Calma aqui, gente. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó, né? Do MPL, né? Agora, assumindo um modelo mais genérico e considerando aí N variáveis, né? Não só apenas uma variável, um x1, mas um x2, x3, x4 e assim por diante, tá? A ideia é essa aqui, ó. Então, no y aqui tem a possibilidade de ser 0 e 1. Aí você tem no x aqui qualquer variável, no caso aqui do nosso exemplo, tempo, a diferença entre tempo de ônibus e tempo de carro, né? À medida que aumenta o tempo de onda, a diferença, aumenta a probabilidade de você escolher um. Ou seja, sai de zero para escolher um. E como a gente falou, no MPL, você pode ter essa situação aqui de valores estimados fora do 1 e fora do zero. Ou seja, abaixo de zero e acima de 1. Certo? Você pode ter essa situação aqui. Matematicamente isso é possível. Mas a gente sabe que do ponto de vista teórico é possível apenas só duas soluções, 0 e 1. Então, como você escolher se é só duas possibilidades, 0 e 1? Ora, não é um modelo de probabilidade? Então, o valor que vai sair do y estimado aqui vai ser, por exemplo, 0,45. 0,45 está mais perto de 0 ou mais perto de 1? Mais perto de 0, não é? Então, a decisão escolhida é 0. Então, determinado estimativa foi 0,58. 0,58 é mais perto de 1 ou perto de 0? Perto de 1. Então, a escolha escolhida, né, ou seja, a opção escolhida, foi 1. Ok? Pode acontecer do valor predito seja 1,02. Fora de 2. Aí a gente, por chanfrada, né, considera 1. Então é isso que a gente está falando. Os outros modelos que nós veremos adiante, a ideia é a mesma. Só que vocês vão ver que não tem como sair fora do limite 0 e 1, certo? 0 e 1. Né? Mas esses modelos que nós veremos adiante não são estimados mais por MQO. Serão estimados por máxima verossimilhança, certo? A máxima verossimilhança é talvez o segundo método mais utilizado além do MQO, né? Teríamos aí os três principais. Método do MQO, né, para estimar modelos, máxima verossimilhança e GMM, né? Nos três principais. E eu gostaria de passar para vocês, não tem como eu ser melhor do que isso, pelo menos em termos didáticos e mais simples, dois vídeos que eu discuti com os meninos na aula passada, para mostrar, na aula passada, no semestre passado, no caso, né? Já está quase dando um ano passado, né? Um ano passado. E que eu achei muito interessante, eu fiz uma varredura muito legal na internet para tentar pegar coisas bem mais mastigadas, sabe? Então eu tive que ver coisa da matemática, coisa da biologia, gente derivando tudo, até chegar nesses vídeos aqui, que eu considero bem interessante e legal para a gente entender o método da máxima verossimilhança. Vocês viram os vídeos aí, né? A ideia para vocês
era mostrar uma visão geral do que é estimar um parâmetro, certo? E como vocês viram no primeiro vídeo, qualquer coisa pode ser um estimador, certo? Qualquer coisa, né? Qualquer regra que você definir pode ser um estimador. Agora, os estimadores aceitáveis devem ser plausíveis, né? Tem que se provar que ele é melhor do que outros. Por quê? Porque o estimador ele vai ser aplicado à amostra e aplicado em diversas amostras diferentes, deveriam gerar as melhores estimativas, né? Como vocês viram lá, cada estimativa ela é única porque depende da amostra. Então, qualquer regra que você aplicar, qualquer função que você aplicar em relação aos valores amostrais, né, que para nós, por simplificação, supõe sempre que são I e D, né, pode ser um estimador. Mas existem aqueles mais conhecidos, melhores, e um deles nós já aprendemos, que é o MQO, né, o mínimos quadrados ordinários, e outro, né, que a gente acabou vendo no outro vídeo, que é mais um exercício, porque até comentou sobre a máxima verossimilhança antes, mas dá para entender, né, que é a aplicação de um conceito lógico, né, sobre as sobre os valores amostrais, considerando que os valores amostrais, né, são iguais e com a mesma distribuição de probabilidade, assumindo-se uma distribuição de probabilidade, né, qual que é o valor da estimativa, por exemplo, de um dos parâmetros da distribuição? Se você tem μ, tem a variância, né, ou ao contrário, você tem só a variância que é estimar μ. Ou você tem μ variância e P. Você tem μ variância que é chamar P. Então a ideia é essa. A ideia genérica é essa. Dada uma distribuição de probabilidade, considerando que aquela amostra segue uma dada distribuição, no exemplo que vocês viram, no segundo exemplo que vocês viram, assumiu-se que a distribuição é uma distribuição normal. Vocês ficaram surpresos que o melhor estimador para a média de uma distribuição normal nada mais é do que vocês já sabiam, a média, né? Somatório de n somatório de xi, né, dividido por n. Então é por isso que nós usamos o cálculo da média como se fosse somatório de xi dividido por n. Essa que é a ideia, essa que é a lógica, né? Então a média, o x barra, né, que é um estimador, um dos melhores estimadores para a média, né, para o que nós chamamos, né, para a medida de posição de uma distribuição, né, da distribuição normal e para outras diversas distribuições. Então, o x barra que a gente aprendeu, tá, e nós tocamos nele, se utiliza tanto, né, na prática cotidiana nossa para diversas situações, na estatística, em diversas situações na estatística, não é à toa, certo? Não é à toa, tem uma lógica de ser. Tá? Então, x barra é um bom estimador para medidas de posição e distribuição. A normal, por exemplo, que é uma das mais usadas. Então, assim, a ideia é essa. Isso aplicado numa situação de estimar um valor pontual, né? A partir de uma distribuição conhecida e de valor e de né, um valor esperado incondicional, dado só as informações da distribuição. E se eu quiser, por exemplo, agora aplicar o método massa verossimilhança em valores, ou seja, em um modelo condicional, ou seja, E de y dado x. Por exemplo, uma equação do jeito que a gente aprendeu, y igual a b1 mais beta 2 x2, beta 3 x3 e assim por diante, né? Então, e se eu quiser aplicar esse conceito no modelo multivariado, né, ou seja, no modelo condicional e não apenas no modelo incondicional, como vocês viram no exemplo, no segundo vídeo, certo? A lógica é a mesma, a ideia é a mesma. É você escrever o modelo multivariado e aplicar, né, o método da máxima verossimilhança nesse modelo, considerando que, que os x, né, que a distribuição, que os n's, seguem uma distribuição conhecida, né, com esperança y dado x, como que você vai definir essa esperança? Como você vai definir essa média condicional? A partir do modelo econométrico, por exemplo. Qual que seria a estimativa do parâmetro que você deseja? Geralmente, os parâmetros que nós desejamos os betas os coeficientes do modelo, beta 1, beta 2, beta 3 e assim por diante, tá? E
o modelo, né, mais conhecido nosso para variáveis dependentes qualitativas, e aí vamos assumir que essa variável dependente seja a mais simples possível, né, uma dummy 0 e 1, né, a escolha, o evento 1 e 0 caso contrário, né. Ele esse modelo é utilizado principalmente devido essa restrição que nós discutimos aqui, ó, que se a gente aplicar MQO no, aos dados, né, MQO num modelo como esse, em que y é 0 e 1, assume-se, né, por definição, que a probabilidade aumenta linearmente. E isso conceitualmente muitas vezes não é interessante. Então a gente assume uma outra distribuição, né, que não seja linear, para modelar melhor essa variável y. E aí, né, todas as funções de distribuições acumuladas, seja logística, seja normal, né, seja gama, seja betas, todas elas têm uma curva parecida com essa aí na forma de S, certo? Partindo do menos infinito ao mais infinito, no caso do x, né? E restrita a 0 e 1, se a gente tem uma variável do tipo 0 e 1, né? Evento, não evento, certo? Todas as distribuições elas têm esse formato. Todas essas distribuições de função acumulada, né? Distribuição acumulada, tá? Todas elas. E, e aí a gente poderia usar qualquer uma, né? Poderíamos usar qualquer uma. Só que, empiricamente, provou-se que algumas são mais adequadas que outras para determinada situação. Por exemplo, quando a gente está tratando dados de contagem, né, utiliza a distribuição de Poisson, certo? Quando a gente está tratando dados em que você tem muitos valores concentrados perto de -1, por exemplo, ou ao contrário, né, de zero, né, o que nós chamamos de repente, eventos extremos, né, eventos que são poucos observados e a distribuição de frequência dela numa amostra sempre vai ser muito pequena, de repente é melhor você usar uma distribuição binomial negativa, por exemplo, né? Um complemento log-log que a gente fala. Então, cada situação a gente tem uma distribuição por trás que provou-se empiricamente, né, a partir de diversas experiências, e pelo próprio tipo de dados, pelo próprio tipo da variável, é mais adequado do que outra, né? Nesse exemplo aqui, nós vamos aplicar a função de distribuição acumulada binomial, ou a logística, né, para resolver um problema que desejamos. Né, aplicando a distribuição logística, né, a esse problema, nós atacamos o principal problema do MPL, que era o quê? Que a probabilidade crescia constantemente, né, de forma linear com x. Aqui, como vocês podem ver, não é mais linear, né? Não é assim, ó, não é como aqui, ó, né? Não é como aqui. Linear, crescente e ainda possibilidade de ter fora de 1 e 0 aqui, né? Aqui nós temos algo que não é linear, né? Então aqui, ó, à medida que a gente aproxima a taxa menor de x, fica menor a probabilidade. E à medida que a gente aproxima a de 1, né? Deixa eu ler aqui. Aproxima-se de zero, à medida que a gente aproxima de zero, no caso aqui embaixo, a taxas cada vez menores, quando x1 fica menor. E aproxima-se de 1, tá aqui, a taxas cada vez menores, à medida que xi aumenta, né? Para cá. Então, agora a gente meio que superou o principal problema do MPL, que é considerar as probabilidades constantes, né? Então, qual que é a ideia, gente? A ideia é o seguinte, ó, nós temos um modelo nosso lá do P, lembra, né? O modelo do P de I é igual a beta 1 mais beta 2xi, um modelo simples de regressão, tá? É, que, que a gente já falou que o modelo é um modelo de probabilidades, certo? Assumindo que ela é uma FDA logística, né, que é uma função de distribuição acumulada logística, deveria tomar esse formato aqui, né? Esse aqui assim como vocês viram lá aquela equação cabulosa da distribuição normal, cada função tem a sua equação cabulosa, né, que a define, né? A logística é essa aqui, né? Só que acaba que a gente muitas vezes melhora um pouquinho ela, né? Por quê? Porque estimar esse modelo aqui, né, é mais complicado.
muitas vezes a gente usa a razão de chances para estimar o modelo. O que é a razão de chance? É P de I dividido pelo 1 menos P. É o P menos Q, né? Então, a probabilidade é 0,8. Qual que é o seu complemento? 0,20. Então, é 0,8 dividido por 0,20. Então, a gente acaba estimando a razão de chances e não necessariamente o P de I. Por quê? Para ficar mais fácil computacionalmente, para ficar mais fácil matematicamente. Só isso. Aí depois a gente volta. A ideia é essa, certo? A razão de chance, é bom a gente já ficar esperto aqui com essa definição, porque ela é muito utilizada, principalmente na área da saúde, clínica, biológica, em experimentos, é muito utilizada, tá? Esse conceito, por exemplo, você vai publicar na área de saúde, você não vê ninguém falando de coeficientes do modelo logístico, né? Você não vê ninguém falando dos coeficientes da regressão logística. Você quer saber a razão de chances, certo? O que vem a ser a razão de chance? Razão de chance, por exemplo, nada mais é 4 por 1, né? 4 vezes possibilidade a mais, né, de ocorrer o evento. 4 por 1. A razão de chance é 4. 4 por 1. A razão de chance é 5. 5 por 1. Então, 4 por 1 significa, por exemplo, 80% de chance de ocorrer o evento e 20% de não ocorrer. Se a gente for definir em termos de probabilidade, certo? Então, é muito comum falar em razão de chances. Então, no fundo, a gente acaba estimando a razão de chance, usando a razão de chances, né, para facilitar a nossa vida. Então, no final das contas, né, nós temos, quando a gente aplica a razão de chances, nós estamos, né, estimando um modelo que o E aqui é o exponencial, como vocês viram lá, né, que tem também na equação normal. ZI é meu modelinho aqui, né, é né, B1 mais beta2, x, i e assim por diante. O complemento disso é essa equação aqui, 1 dividido por 1 mais e de x. Tá? No final das contas, o que acontece? Para facilitar mais a vida, né? Aí isso é do método de máxima verossimilhança. Em vez da gente derivar né, e trabalhar tudo da equação, com o modelo em nível, para facilitar a nossa vida, como vocês viram lá no exemplo, a gente toma o logaritmo, certo? Então a gente pega o log da razão de chance, certo? Então, tomando o logaritmo da razão de chances, certo? Tomando o logaritmo da razão de chances, isso significa que o meu modelo vai ser LI, que vocês vão ver aí mais pra frente, o LI é o logaritmo da razão de chance, significa, né? Nada mais é que ln do PI dividido por 1 menos I, que é a razão de chances, igual ao ZI, né? O ZI nada mais é do que o meu modelo. Aqui tinha que ter aqui o igual, tem que ver o que aconteceu, deixa eu ver. Tá aqui. Sabia que aconteceu errado aí, ó. ZI é igual a B1 mais beta2 xi, certo? Esse que é o correto, né? Então é o meu modelo, né? O ZI é o meu modelo, tá? E aqui a gente chama isso aqui, né? Como eu já comentei, é o logaritmo de razão de chance. Para ser o modelo econométrico, né? Nós temos que ter o nosso errinho aqui, beleza? Nós temos que ter o errinho aqui, tá? Então, suponhamos agora, aí já vem do intuito né, da linguagem, que nós, é óbvio que foi muito rápido, foi só 15 minutos de vídeos, mas que deu para captar lá, né, que é a linguagem da máxima verossimilhança. Suponha que tenhamos uma amostra aleatória de n observações. Se f de yi denota a probabilidade de yi igual a 1 ou 0, né, ou seja, a probabilidade conjunta de observar n valores y, né, então cada observação da minha amostra, eu posso chamar de y1, y2, y3, papapá, yn. Então, qual que é a distribuição conjunta de cada y dá isso aqui? Aí a gente aplica o produtório, como a gente viu lá, né? A gente aplica o produtório, a função, deriva igual a zero, né? E deriva igual a zero em relação ao que você quer estimar, no nosso caso aqui, né? Os parâmetros a serem estimados é beta1 e beta2, certo? Então, simplesmente a gente aplica o produtório a essa função. Qual função? A função que eu assumi para os meus parâmetros. Qual que é a função que eu assumi para os meus parâmetros? A FDA logística, a função de distribuição acumulada logística.
Foi essa que eu assumi. Multiplicando cada y, y1, y2, y3, y4, yn, né? Considerando que cada uma segue uma distribuição dessa, o que acontece? Então, considerando, né, agora que cada y1 até yn segue essa distribuição, então elas são independente e igualmente distribuída. Independente significa que eu posso multiplicar, certo? Igualmente distribuída, que segue a mesma distribuição. Tá? É óbvio que a restrição a essa. Imagina a restrição a essa hipótese, tanto que é complicada. Ora, se não é identicamente, cada uma pode seguir uma distribuição diferente. Uma observação segue uma distribuição, a outra segue uma outra distribuição. Imagina como eu multiplico isso e quero achar um parâmetro a partir de uma hipótese dessa. É por isso que a hipótese de I e D é tão crucial para os cálculos. Porque se não fosse assim, e é óbvio que existem alguns modelos e existem algumas soluções que não é assim, né? As coisas complicariam demais a conta, certo? Então, o I e D assume-se que cada Y segue uma distribuição, no caso do modelo logístico, a FDA, a função de distribuição acumulada logística, certo? E é independente, eu posso multiplicar todas elas. Então, eu posso multiplicar todas elas, e aí, para facilitar a minha vida, eu tomo o logaritmo da função, certo? Por isso que fala, vocês vão ouvir muito falar do log da razão de máxima verossimilhança. O logaritmo é para facilitar os cálculos, né? Eu tomo o log da função, né? Tomo o log, deriva em relação aos parâmetros. Quais parâmetros? Olha, se você estava usando uma regressão simples, beta 1, beta 2, x. Você quer estimar beta 1 e beta 2. Então, em relação a beta 1, em relação a beta 2, igual a zero. Como vocês viram lá, é um ponto de máximo, né? Então, quando você faz a segunda derivada e vê se é negativo ou positivo, você achou que é negativo, por definição, um ponto de máximo e não um ponto de mínimo. Por isso que fala maximizar a verossimilhança. O que é maximizar a verossimilhança? Maximizar a verossimilhança é assumindo que aquelas distribuições seguem uma dada distribuição, que aquelas observações seguem uma dada distribuição, assim como na amostra, assim como na população, certo? Assim como na população, porque a ideia é essa, né? Não faz sentido você assumir que uma certa amostra segue a distribuição, sendo que você acha que na população a distribuição é outra. Então, sim, assumindo que uma certa amostra segue uma distribuição, assim como na população, tá? Qual que é o valor mais provável de você encontrar determinado parâmetro? A média, por exemplo. O beta 1, por exemplo. O beta 2, por exemplo. Qual que é o valor provável? Você usa o estimador de máxima verossimilhança. Toma o log da função, né, de cada uma das funções de y, multiplica tudo, igual a zero. Certo? E é óbvio, né, faz as formulações lá para achar o beta 1 e o beta 2. Então a essência é essa. Tá? Então a essência é essa lá e não muda aqui. Tá? Não muda aqui. Foi isso que a gente fez. É óbvio que eu não vou preocupar agora com as questões matemáticas com vocês, né? Mas olha só, se a gente for ler aqui, foi isso que o cara fez lá. A parte matemática que não é complicada, viu? De você aplicar aqui, a gente tem que lembrar um pouquinho das propriedades do produtório, certo? Do produtório e as regrinhas do logaritmo, né? Descer, expoente, subir, enfim. Não é tão complicado. No final das contas, né, a gente assumindo aqui essa equação da razão de chance e o seu complemento, né, e jogando na distribuição, a gente quer maximizar, né, os parâmetros beta 1 e beta 2 que a gente encontra essa distribuição na população, na amostra, consequentemente na população. Tá? Então, visto que os x e y são conhecidos, né, é óbvio, sempre vai ser conhecido, os x e o y. O que não é conhecido é o beta 1 e beta 2, certo? Os x e y são conhecidos, né? Então, nosso objetivo é maximizar a função acima e obter os valores dos parâmetros conhecidos, beta 1 e beta 2, de modo que a probabilidade de observar os y, né, os que estão aqui, os dados, seja mais alto possível, tá? Então, essa que é a ideia nossa. No fundo, é isso que nós queremos fazer. Olha o N aqui, né? O log da razão de máxima verossimilhança. E aí, né? Vamos supor que os cálculos o software faz para mim
como a gente vai ver lá na aula prática, né? O principal objetivo nosso aqui é interpretar os parâmetros, né? E interpretar, é óbvio ter a consciência do que está por trás, eu acho isso super importante, né? Muitas coisas na minha vida aqui, né? Clarificou quando eu entendi o que está por trás do processo. Então, eu acho que isso é comum ao ser humano e é salutar, principalmente quem for usar esse tipo de modelo. Então, eu sempre falo, né, para os alunos, é muita coisa. Não tem como você abarcar e conseguir aprender tudo, né? Eu não sei, já quis correr atrás de tudo, vi que não é possível, é impossível, né? Então, você tem que filtrar e usar, pegar e aprender aquilo que você vai usar. No caso de vocês, né, dissertação, tese, vai a fundo só naquela técnica que você vai utilizar. Por exemplo, modelo logístico, regressão logística foi o que eu usei na minha tese. Então, eu fui a fundo nela, na época, esmiuçar tudinho, né? Aprendi a derivar matematicamente, né? Se for pegar uns dados ali e fazer na mão mesmo, né? Não em computador, para saber o que está por trás e entender o que eu estou fazendo. Então, a ideia é mais ou menos essa. Precisamos saber de tudo, mas pelo menos naquilo que você propõe a fazer, né, na sua dissertação, nessa tese, corre atrás e aprenda, até mesmo se for o caso, a parte matemática da coisa. Isso eu oriento, principalmente na tese. Principalmente na tese. É, então, assim, em termos de interpretação, né, algumas questões sobressaem, mas essas questões elas serão tratadas melhor na aula prática, vocês vão ver, né? Como eu já adiantei, a Thalia também já avançou aí, né? Os coeficientes que vão ser originados da regressão aí, do modelo, tá? São interpretados diretamente. Só que a interpretação econômica prática não faz muito sentido. Quando eu falo que são interpretados diretamente, é aquilo, né? Positivo significa influência positiva. Negativa, influência negativa. Só que o que provém de lá é nada mais do que a variação em L. O que que é o L? Então, beta 2, por exemplo, né, que multiplica o x, beta 3 multiplica o x3, assim por diante, é a variação no log da razão de chances para uma unidade de variação de x. Então, isso aqui quase nunca é reportado. Então, originalmente, o coeficiente que surge do modelo é esse aqui. Só que quase nunca é reportado. Porque é muito difícil de interpretar. E também não faz sentido, muitas vezes, econômico, prático. O que que é a variação no log da razão de chance? Certo? Então, geralmente se apresenta, muito comum na área médica, clínica, de saúde, experimentos, o odds ratios, que a gente fala, a razão de chance. Na nossa área, em economia, administração, finanças, é mais comum apresentar o efeito marginal, até mais interessante para os nossos fins. E aí a gente vai ver o que é efeito marginal na aula prática, tá? Efeito marginal é basicamente a interpretação que a gente tem lá no MPL, no modelo de probabilidade linear, certo? É a interpretação em termos de probabilidade. É muito interessante essa interpretação. Mas, né, você rodou o modelo logístico, saiu lá os coeficientes, se você né, se você tivesse antes colocado vírgula OR, ia sair o odds ratios, né? No modelo logit, lá que na função do stata, por exemplo, é logit alguma coisa, né? Assim como a gente sabe, y e x, certo? Logit y x. Se no stata você usar logistic, que é a outra função, já vai sair o odds ratio, certo? Então, como eu já comentei para vocês, existem diversas formas de fazer a mesma coisa no stata, quase igual o Windows, né? Então, a ideia é essa. E então, sem preocupar, né, que o que vai sair lá é o coeficiente ou o odds ratio, é, vamos direto, no mínimo, para o odds ratio. Depois vou comentar com vocês a questão do efeito marginal, porque é mais complexo, o pessoal que vai estudar economia estuda com mais a fundo, né, o pessoal que eu, por exemplo, quando eu fui, né, como a minha tese era sobre isso, eu fui estudar mais a fundo, né, o que vem a ser os efeitos marginais. Os efeitos marginais, vocês lembram lá que, né, quando a gente tem a função log, o coeficiente que sai ali já é elasticidade, não é? Aqui é a ideia mesma. Os coeficientes que saem ali, quando eu tomo a primeira diferença do modelo, depois dos parâmetros estimados, é também interpretado em termos de variação na probabilidade, certo? A ideia é bem parecida.
Mas o odds ratio, que também é muito comum e é bom a gente saber, ele é interpretado acima de 1, abaixo de 1. Acima de 1 é influência positiva. Abaixo de 1, influência negativa. O que significa um odds ratio, né, uma razão de chance de 1,07, 1,0817, por exemplo. Tá? Um odds ratio de, né, uma razão de chance de 1,0817 significa que para uma unidade no aumento de x, o quê? Qualquer coisa. No nosso exemplo lá é aumento no tempo, né? Nosso primeiro exemplo lá, diferença de tempo entre ir de carro e de ônibus, carro próprio e transporte público, né? Então, um aumento né, em x aumenta as chances, né, ou seja, as chances favoráveis para y. O que é y? O evento. Se você definiu como 1, é a ocorrência do evento. No nosso caso lá, por exemplo, é de ir de carro particular e carro próprio. Então, no nosso exemplo lá, vamos supor que a gente, né, rodou lá um odds ratio de 1,0817. Tá? Então, o que significa 1,0817? Que para aumento de, vamos supor que o tempo estava sendo medido em minutos, certo? Lembrando sempre que a gente tem que saber, por mais idiota que seja e muitas vezes a gente esqueça, a gente tem que saber as unidades de medida de cada variável, né? Vamos supor que a unidade de medida lá seja, né, seja minutos. Então, para cada aumento, né, da diferença entre ir de transporte próprio, né, de carro próprio, em relação ao transporte público, né, ônibus, aumente 1 minuto, a chance do cara ir de carro, que é o evento, eu defini um como evento carro, certo? A chance do cara ir de carro próprio aumenta em 8,17%, certo? Então, a ideia é essa. Então, sempre o odds ratio, apesar de você interpretar em termos acima de 1, abaixo de 1, você pode transformar de 1 você tira menos 1, certo? E transforma em termos de aumento nas chances de acontecer o evento, dado o aumento em x. Tá? A variação, o efeito marginal é mais interessante ainda, porque você interpreta em termos de aumento de probabilidade. Ora, aumento em x de tanto, aumenta a probabilidade do evento y de 20%, 30%. O efeito marginal tem essa interpretação, é mais interessante. Tá? Beleza. Algumas considerações finais em relação ao modelo logístico binário. Tá? É válido para amostras grandes, viu? E os erros padrão também são sintóticos. São os sintóticos, então se você estimar o logístico em uma amostra pequena, você pode ter problema, né? Assim como na regressão linear lá, que tínhamos r ao quadrado, aqui aquele r ao quadrado não faz sentido, aqui nós chamamos de outro tipo de erro, é o que convencionou-se falar de pseudos r ao quadrado, né? E aí existem diversos, não são só esses aqui não, existem diversos. Nós temos um comando lá, por exemplo, no Stata, que eu, né, a fitstat, por exemplo, sai um punhado de r ao quadrado, certo? E um dos mais famosos é o r ao quadrado de McFadden e o Conte r ao quadrado. O Conte r ao quadrado é bem intuitivo, né? Por que ele é intuitivo? Ora, lembrando que até agora a gente falou de uma variável dependente que pode assumir só dois valores, né? Certo? Só dois valores, 0 e 1. Ora, se a probabilidade de ocorrer 1, estimada pelo modelo, foi 0,55, está mais perto de 1, né? Certo? Se foi 0,25, está mais perto de 0, né? Então você pega e classifica. Ó, então essa estimativa deu 0, certo? Foi estimado mais perto de 0, essa perto de 1, essa perto de 0, essa perto de 1 e assim vai. Aí você conta quantas vezes o modelo acertou, certo? Então o modelo acertou em 75 das 100 vezes. Então o Conte R2 é 75%. Okay? Essa medida é muito utilizada quando a gente está construindo um modelo de previsão que é muito comum em ciências sociais, na nossa administração, em marketing, é muito comum, né? Quando você tem um evento 0 e 1. Eu, por exemplo, usei na minha tese para crédito, né? Inadimplente, adimplente. Qual que é a probabilidade do cara ser adimplente, inadimplente, né? Que é o evento de interesse. Qual a probabilidade da pessoa se tornar inadimplente? Certo? Então, torna ou não torna, né? É óbvio que poderia ser outros modelos mais sofisticados, como classificação de risco, né? Dar um risco para ele e, a partir disso, construir um risco de se tornar inadimplência.
risco mais alto, mais baixo, médio, assim por diante. Mas o Conte R2 é bem interessante e utilizado, e o próprio software muitas vezes já calcula, tá? Lembrando que a qualidade de ajustamento nesses modelos aqui ela é de importância secundária, é muito mais importante se tudo fazer mais sentido, certo? Do que o próprio ajuste. Né? Então é comum CTR ao quadrado, Conte R ao quadrado, né? Conte R2 é baixo, tá? A nossa estatística F lá no MQO é a mesma LR aqui, certo? Então, em vez de a gente usar teste F, nós usamos a razão de verossimilhança, que cumpre o mesmo objetivo que o teste F. Nós usamos aqui os testes Q quadrado, que cumpre função parecida com os testes F lá do MQO. Tá? E no final das contas, na nossa área, é muito salutar, é muito interessante a gente interpretar os coeficientes em termos de efeitos marginais, que é a mesma interpretação do modelo MPL, certo? Mesma interpretação. Mas a matemática por trás é mais complicada, porque você deu o modelo, depois ainda você tem que derivar ele para achar a elasticidade, né, os efeitos marginais que nós conhecemos. Tá? Então aí é óbvio que o software já faz isso para nós. Depois que a gente estimou os modelos, a gente dá margens, margef, margef2 lá no status, que o negócio já sai automático para nós. Tá? Beleza. E se você assumir que a distribuição não é uma distribuição logística, é outra, porém, por exemplo, uma também muito conhecida que é a normal, né, chamada também de modelo Normit ou Probit, certo? Você vai ter resultados parecidos. Só que você está assumindo que a distribuição é a outra agora, não é a logística, é a normal. Tá? Então, esse modelo, né, que você assume que a FDA é normal, também é útil. E ela é útil muitas vezes para explicar, né, em termos econômicos, a perspectiva da escolha racional do comportamento. Por quê? E eu acabei trazendo ela aqui, porque a raciocínio por trás dessa explicação é o mesmo raciocínio quando a gente está estimando o modelo ordinal, um modelo multinomial. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, que você vai tomar uma escolha, você vai tomar uma decisão, se a variável latente, por exemplo, o índice de utilidade, o que é variável latente? Aí nós aprendemos lá o que é uma variável latente é, na, na SEM, né, no curso SEM. Não é isso? O que é uma variável latente? É aquilo que você não observa, subjetivo, né, que é medida por definição com erro. Então, a partir de que ponto você vai tomar uma escolha? Aqui, por exemplo, é muito comum a gente falar em utilidade na economia, satisfação na economia. Olha, até certo limiar. A partir de outro limiar, a escolha muda. Então, esse I aqui identifica isso, né? Então, é possível a gente criar um modelo em que você tem uma variável latente, que eu chamo de I aqui, né? Igual a beta 1, beta 2, xi, né? Um modelo condicional baseado em x, e, né, falar que isso pode ser explicado a partir, por exemplo, de um modelo de escolha de probabilidade, cuja o y pode tomar valor 0 e 1. Né? Quando eu vou escolher, né, quando a opção 0 vai acarretar e quanto a opção 1 vai acarretar, vai ocorrer, né? Acarretar ruim, ocorrer, né? Ocorrer, ó, a partir de certo limiar. A partir de um limiar é 1 que prevalece, abaixo desse limiar é 0 que prevalece. Então, essa ideia que está por trás, né, das variáveis latentes ajuda a explicar, e junto com a distribuição normal, ajuda a explicar a perspectiva da escolha racional sobre o comportamento. É óbvio que essa elucidação não é própria da economia, enfim, você pode aplicar esse modelo em diversas situações, não apenas econômicas, né? Mas a ideia é o seguinte, ó, o P de I, ele vai ser igual a 1 dado x, né, um modelo condicional. E você vai assumir o II a partir de um certo limiar. É isso aqui que a gente falou. O II vai acontecer quando você verificar esse limiar. Então, né, o P de ZI é menor ou igual a beta 1 mais beta 2. XI vai ser igual à função
Qual função? Qualquer uma. Por exemplo, a normal. Está aqui. Né? A função de beta 1 mais beta 2 xi. Então, assumindo que essa função que vai ajudar na sua escolha, né? As escolhas seguem a distribuição normal, certo? Você aplica a distribuição normal ao problema. Aí a gente já viu um pouquinho, né, da distribuição normal lá no vídeo que eu mostrei para vocês, mas a ideia é que até i, ou seja, de menos infinito até i, certo? De menos infinito até i, a distribuição é essa. De menos infinito até i, o que que é i? Eu acabei de definir, que é beta 1 mais beta 2 mais xi. Então, de menos infinito até beta 1 mais beta 2 mais beta xi, você tem a escolha, né, optada. Você tem o y escolhido. Você tem o 1, por exemplo, se é que eu defini 1. Beleza? Então, essa que é a ideia. E aí a gente deriva, né, deriva a distribuição normal em relação a zero, né, e achamos os parâmetros lá. Então, eu não vou entrar na parte matemática, porque como eu falei, né, se a gente fosse brincar com isso aí, é tempo demais da conta. Né? Então, assim, matematicamente a ideia é essa aqui, ó. Matematicamente a ideia é essa aqui. Então, você tem, né, o y, pode assumir 1 e 0, certo? E você tem o x. X, por exemplo, né, é x qualquer, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, você tem, tá, o processo de escolha, o modelo te dá uma informação que pode variar de menos infinito a mais infinito no âmbito dos x e de 0 a 1 no âmbito do y. Dado que você estimou pelo modelo, certo? Até certo limiar, a opção é zero. A opção escolhida, né? Ou seja, já que a gente está falando de opção de escolha, né? Teoria de escolha, a opção de escolha é zero. A partir desse limiar, tá aqui, ó, P de R, né? A partir desse limiar, a opção escolhida é 1, certo? Então, se a gente transformar isso em eventos, né? Até certo limiar, ocorre o evento zero. A partir de certo limiar, o evento 1, ok? Então, a ideia é mais ou menos essa. Matematicamente é a mesma coisa do logit, do logit, gente. Matematicamente é a mesma coisa do logit. Mas quando a gente fala em termos de, de variável latente, isso ajuda a explicar um pouco os modelos ordinais, que também eu não vou entrar em detalhes com vocês, vou mostrar só a intuição, e que vocês vão ver que vai fazer sentido, é bem parecido com isso aqui, tá? Então, assumindo que essa variável latente, o que você quer estimar? Esse limiar. Qual que é o limiar que eu escolho entre 0 e 1? Qual que é o limiar entre o que ocorre evento é 0 ou evento 1? Certo? Qual que é o limiar? É o que nós chamamos, né, aqui vocês vão ver que é o cutoff. Qual que é o ponto de corte entre optar por 0 ou 1? Qual que é o ponto de corte entre o evento 0 ocorrer ou o evento 1 ocorrer? Certo? Então, essa que é a ideia que está por trás aqui no modelo Probit. O parâmetro a ser estimado vai ser essa variável latente, que é esse cutoff, que é esse parâmetro. Né? Aí, se eu tenho esse parâmetro, vamos supor que esse parâmetro seja 2. Aí o modelo me estimou 3. O modelo me estimou 1. Ora, acima de 2 eu sei que é evento 1. Abaixo de 2 eu sei que é evento 0. Certo? Então, eu tenho as estimativas do meu modelo. Então, a ideia é essa. Tá? Em termos práticos, viu, gente? Em termos práticos, o modelo Logit e Probit são muito parecidos. Tá? Na economia, o pessoal gosta do Probit ainda. Mas, de uma forma geral, nas áreas, né, clínicas, biomédicas, de uma forma geral, biológica, você não quase nem ouve falar sobre modelo Norbit, né, ou Probit. Né? Se utiliza mais regressão logística. Tá? Se utiliza mais o modelo Logit, quase sempre. Então, o modelo Logit, de uma forma geral, é mais famoso e mais utilizado, né, em todas as ciências do que o Probit. Agora, o pessoal da economia, da nossa área, ainda não jogou totalmente fora o modelo Probit. Em termos práticos, como vocês podem ver até a própria, né, figura, eles são muito parecidos. Então, se você pegar estimativas ao redor do miolo aqui, ó, é praticamente igual. Eles são diferentes nos extremos, tá? Que é
o que se geralmente pontua das diferenças entre os dois. Tá? Na diferença nos extremos, os dois podem trazer estimativas um pouco diferentes. Estimativas de probabilidade, mas em termos de classificação pode ser que seja a mesma, certo? Praticamente a mesma coisa. Beleza, até então, até mesmo por simplificação, a gente considerou que o y é 0 e 1. Agora, o raciocínio por trás de uma variável dependente, que não necessariamente seja 0 e 1, mas seja 0, 1, 2, 3, 2, 3 escolhas, 4 escolhas, né? Seja escolhas ordenadas ou não, não importa, a raciocínio por trás é a mesma coisa. O raciocínio é muito parecido, certo? Então, assim, o raciocínio por trás é muito parecido. E é por isso que eu apresentei o raciocínio da variável latente anteriormente. A ideia é aquela. Então, se você tem um modelo que as variáveis são ordinais, né? Risco médio, alto e baixo. Então, você vai classificar o indivíduo com risco alto até certo limite. A partir de tal limite, vai ser risco baixo. Aí você vai classificar risco médio. Você vai classificar entre risco médio e baixo até certo limite. A partir daquele limite é risco baixo, certo? Então, no fundo, os modelos ordinais, seja regressão logística, também o modelo normit, né? O modelo de regressão normal, pode ser aplicado nesse caso também. Não tem importância. Tá? Modelo ordinal, posso usar a regressão logística, posso usar a regressão normal. Eu posso usar a distribuição normal também. Então, o raciocínio é por isso. Vocês vão ver que, no final das contas, agora, em vez de uma equação, no caso, quando eu tenho uma escolha multinomial, em vez de ter uma equação, né, para 4 escolhas eu tenho 3 equações, certo? No modelo ordinal, eu não preciso ter, vamos supor que eu estou com a escala Likert, né? Escala Likert de 1 a 5. E a minha variável y é uma resposta do tipo Likert, né? No modelo original, eu não preciso de 4 equações. Uma, por exemplo, para discorda totalmente, outra para indiferente, outra para concorda totalmente. Eu não preciso. Basta eu ter uma equação e o que nós chamamos de cut-off, aqueles pontos de corte. A partir de certo ponto, eu considero como concordo totalmente. A partir de certo ponto, concordo parcialmente. E assim por diante. Isso a gente vai conseguir visualizar melhor quando a gente estiver fazendo exercícios práticos, né? Quando eu estiver lá no estado para vocês, mostrando os resultados, a gente interpretando ali, tá? Mas a ideia é essa, ou seja, o que a gente aprendeu para regressão binária, certo? Para variável dependente binária, é a mesma para multinomial. Tá? Se eu tenho 4 categorias na multinomial, não necessariamente ordenadas, eu tenho 3 equações. Isso aqui é a minha Siri, viu, gente? Ouvindo eu falar, acha que estou buscando ela. Doida. Nunca pedi ajuda dela, porque ela acha que eu estou pedindo ajuda para ela agora. Então, o que acontece? O raciocínio por trás da regressão multinomial, inclusive eu acho que eu apresento aqui separado, né? Acho que na frente eu apresento. O raciocínio para... Nossa, Deus. Para a regressão multinomial, já estou passando o carro na frente dos bois, né? O raciocínio para a regressão multinomial é muito parecido com a binária. Só que na binária eu tenho 0 e 1, né? Então eu tenho uma equação. Aqui explica o evento 1. Por quê? Porque por complemento o evento 0, né? Então o complemento 0 ou o evento 0 é a diferença do 1, certo? Então preciso só de uma equação. Então aqui também, se eu tenho um modelo multinomial, a gente vai ver lá no nosso exemplo prático que eu quero explicar a predominância de um setor, né? Setor, sei lá, terciário, secundário, primário. Então eu quero explicar a predominância em 3 setores. Eu tenho 2 equações. Uma que explica o terciário, outra que explica o secundário, e o que restou é a base, é o complemento. Eu não preciso de uma terceira equação. Só tem 2 equações. Então é como se eu tivesse, né? Pensa comigo. É como se eu estivesse fazendo 2 regressões logísticas, binária. Uma que eu pegava terciário versus secundário, e outra que eu pegasse, por exemplo, secundário versus primário, certo? Um evento, por exemplo, é terciário, 0
secundário. A outra equação, um evento 1 é secundário, 0, por exemplo, é primário, certo? Então, o raciocínio ele é expandido para N equações. E aí a fórmula, né, que a gente coloca é essa aqui. O modelo pro bit, nesse caso aqui, é o mesmo, né, o E de x e I, x. Aí o J aqui significa as categorias. Então, nós temos uma equação logit para cada categoria. Qual que é a diferença, então? Por que então não faço, é, por que eu não faço combinações, é, uma, né, combinações e tenho, então, separadamente 3 equações e não 4? Opa, no caso do setor secundário, terciário e primário, porque eu não tenho 2 equações e apenas uma? Porque quando você coloca né, os dados tudo de uma forma, você tem uma estimativa full, que a gente fala, né, considerando tudo ao mesmo tempo, ok? Que é mais consistente do que você estimar separado. Então, essa que é a ideia. Então, adiantando essa parte já, né, e voltando um pouco nas escolhas ordinais, que o raciocínio por trás está explicado, né, no que a gente conversou um pouquinho, do modelo, né, da perspectiva de escolha, né, por exemplo, na teoria de utilidade, teoria da satisfação da economia, né, no modelo de Probit ordinal, Normit ordinal, tá? Você pode ter algumas variações, certo? Você pode ter algumas variações. E essas variações aqui você não vê o pessoal explicando muito em livro, não, né? Se você pegar, por exemplo, lá no Gujarati, se você pegar no Udrich, se você pegar no próprio Rio, nos que a gente indicou aí, né? Eu indiquei outros também, né? Eu não indiquei só esse para teoria, para variável dependente qualitativa. Eu indiquei outros lá também. Mas eles não comentam isso aqui não, né? Isso aqui eu acabei aprendendo na prática mesmo, né? Por exemplo, já tive que estimar modelos log complementar. E quando você vai usar um ou outro, lembra que eu falei, você vai aplicar no método máximo de verossimilhança, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual que é a distribuição de probabilidade assumida. E cada variável y pode ser mais ou menos adequado a uma distribuição de probabilidade. Se você tem dados do tipo contagem, de repente a Poisson é mais adequado. Na verdade, deveria ser recomendada a Poisson, certo? Se você tem valores escalares, mas que são todos positivos e concentrado ao redor de zero, talvez seria mais indicado você usar uma distribuição Coach, por exemplo. Certo? Então, cada estrutura de dados e distribuição de dados, principalmente a sua variável y, que é de interesse de ser explicada, né, você tem que saber o que pode ser mais adequado àquele modelagem. Né? Então, aqui tem alguns fatos utilizados, que é comum que você acaba vendo, né, pelo menos na nossa área, pessoal, é logística, pronto, toma. Ah, logística original, pronto, toma. Né? E não vê muito isso, né? Isso aqui é mais evoluído, como eu falei para vocês, na área, né, pessoal da saúde, enfim, epidemiologia, né? Que muitos dos eventos dele é dados de contagem, por exemplo, né? E muito dos eventos que eles estudam são do tipo, deu certo ou não deu certo o tratamento. Né? Então, eles utilizam muito essas modelagens aqui, regressão logística, nas pesquisas deles. Então, eles evoluíram muito mais do que nós, tá, sobre esses assuntos. Quando eu falo muito mais que nós da economia, né? Assim, da área econômica, da área de negócio. Então, você vai usar o modelo Logit, né, o que a gente aprendeu, né, cuja função link é uma logit, que a gente fala, quando as classes de y apresentam distribuição uniforme. Né? O que eu estou falando? Na regressão original ali, você tem classificação de risco. 30% é risco médio, 35% é risco baixo e o resto é risco alto. Classificação parecida ali. Aí, de repente, você pode aplicar logit. A classificação ali é uniforme entre as classes. Você vai usar o modelo log complementar quando? Quando as classes de y de maior ordem são as mais frequentes. Certo? Então você tem ali um modelo aqui de classificação de risco que é 1, 2, 3, sendo que 2 é alto risco. Né? Quando o maior risco é mais frequente, tipo 45%, 50%, depois 25%, 25%, talvez um log complementar é mais adequado.
Quando você vai usar o contrário, né, que é a classificação de baixa ordem, menor risco, por exemplo, zero, é mais frequente. É a classificação log negativo. Isso aqui você tem que saber antes. O software não vai te falar, não. Você tem que ir lá e apertar e falar qual que é a distribuição link que você quer utilizar, certo? As classes de Y de menor ordem são as mais frequentes. Aí você vai usar um log negativo. Você vai usar uma função coach, né, que é dada essa função aí. Quando? Quando as classes de Y de menores e maiores ordens são as mais frequentes. O que eu estou falando? Você tem a classificação de risco médio, alto, né? Baixo, alto, médio. Alto, 45%, baixo, 40%, o restante no meio. Aí você usa uma coach, certo? E você vai usar um modelo Probit, né, que é a distribuição normal, quando você assume que é uma variável latente por definição. Tá? Quando é uma variável latente por definição, é mais fácil você assumir que uma variável latente segue uma distribuição normal do que uma distribuição logística, por exemplo. Certo? Então, feito esse preâmbulo aqui, que é interessante, né, você não vê nos nossos livros, você vai ver mais nos livros de outras áreas. Tá? Vamos avançar e finalizar aqui, também de uma forma bem pragmática, só discutindo um pouquinho, né, sem preocupar muito com a parte matemática, a distribuição de Poisson, né, a regressão de Poisson. Então a lógica é a mesma, você vai aplicar máximo verossimilhança aos dados. Que tipo de dados? Qualquer um? Não, dados de contagem. Quando você tem dados de contagem, e aí nós temos infinitos exemplos, e eu já peguei diversos artigos que sequer preocupam com isso, né? Acha que o dado de contagem é uma variável escalar, certo? Ah, é escalar, é número. Pode tirar a média, vai lá e usa regressão linear. Isso é muito comum, tá? Então, assim, dados de contagem nós temos diversos exemplos, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Número de consulta ao médico que a pessoa faz durante um ano. Vai fazer 0, 1, 2, 3 consultas no ano. Não pode ser 1,5, não pode ser 2,5. Tá? Por quê? Porque se você considerar isso aqui, por mais que os valores sejam estimados e pode ser que dê igual, você vai estimar que o cara faz em média 2,5 consultas no ano. O meio ali não diz nada. Ou é 2 ou é 3, não tem 2,5. Certo? Então, essa que é a ideia. Tá? Então, não faz sentido muitas vezes você alocar o resultado a 12,5, é um valor quebrado. Só faz sentido você alocar um valor inteiro. Tá? Número de pescarias que uma pessoa faz no ano anterior, número de crianças em um domicílio, número de acidentes de carro em um particular cruzamento durante um mês, número de televisões em um domicílio, né? Número de bebidas alcoólicas que um estudante bebe em uma semana, e aí tem infinitas possibilidades. Embora nós estejamos novamente interessados em explicar e prever probabilidades, né, continua o mesmo objetivo, né, como, por exemplo, a probabilidade do indivíduo, né, fazer mais ou duas consultas durante o ano, a distribuição de probabilidade já não é mais a mesma, né, não é a probit, é a distribuição de Poisson. Por quê? Porque a distribuição de Poisson ela tem uma característica bem peculiar, bem legal. A média é igual à variância. Primeira vantagem da distribuição binomial, da distribuição de Poisson, certo? Essa é uma das principais vantagens. Tá aqui, eu até coloquei aqui, né? Aqui, ou coloquei aí embaixo? Não. Coloquei lá embaixo, né? Então, é uma das principais vantagens, beleza? E aqui você vai ter um valor estimado exato, né? Um valor inteiro, positivo. Né? Então, aqui, ó, se y é uma distribuição, né, se y é uma variável aleatória de Poisson, então eu estou assumindo que a variável aleatória segue uma distribuição de Poisson. Então, sua função de probabilidade é essa aqui, né? E de menos lambda, né? Lambda y, e aqui o meu y fatorial, né? Onde que o y pode assumir valores 0, 1, 2, 3, k e assim por diante. Esse parâmetro lambda é o que eu quero estimar. Ora, mas esse parâmetro lambda, segundo a distribuição de Poisson, nada mais é igual à média, nada mais é igual à variância. Na distribuição de Poisson, a média é igual à variância, certo? Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, média e variância. Achei que coloquei lá embaixo. Então, esse é o parâmetro que eu quero estimar, né?
E aí você transforma isso no modelo, né, condicional, E de y é igual a lambda. Lambda segue uma exibição de Poisson, né? Você transforma isso no modelo condicional, né? Então, em um modelo de regressão, tentamos explicar o comportamento de y, o y esperado, a partir de algumas variáveis aleatórias. Y1, 2, 3, 4, tá? Yn. Né? Então, nós fazemos e assumimos que a probabilidade, né, de y maior ou igual a zero é dada pela própria função de Poisson, que nesse caso, né, basta a gente transferir lá para o modelo de Poisson. Então, esse modelo aqui vai definir o modelo de Poisson para dados de contagem. Então, felizmente, se você tentar rodar um modelo de Poisson lá e tem valores negativos, tem valores quebrados, 1.2, o software vai acusar e vai te falar, ó, você não pode fazer isso. Menos mal, né? Vai avisar você que está fazendo bobeira. Então, só vai funcionar se os valores forem lá 0, 1, 2, 3, valores inteiros positivos, ok? O modelo também, eu já usei algumas vezes também, né? O modelo binomial negativo é muito parecido com o modelo de Poisson. Ele é uma generalização do modelo de Poisson e a vantagem dele é que você não assume que a variância é igual à média, né? No modelo binomial negativo, né, se você, de repente, nos seus dados, espere que a hipótese, que a média é igual à variância, é inaceitável, que pode acontecer, em vez de você utilizar o modelo de Poisson, você estima um modelo binomial negativo, que tem função própria também parecida aqui. Tá? Da mesma forma, o software vai acusar se você estiver fazendo erro. Então, o modelo binomial negativo só vai funcionar se são valores inteiros positivos. Tá? Então eu já tive. E aqui é óbvio que tem outras variações, viu, gente? Quando você vai lá no menu, por exemplo, Stata e vê modelos generalizados, modelos lineares generalizados, existem diversas funções links. Funções links betas, log, né, como essas aqui que a gente comentou, log complementar, logaritma, coach, gama, existem diversas funções links. Qual função link você vai utilizar depende da estrutura dos seus dados. Depende do seu problema, né? Você está usando valores de tempo. Ora, de repente a função link mais adequada é uma exponencial, é uma hipergeométrica, que se adequa mais a dados de tempo. A intervalos de tempo é melhor, de repente, a hipergeométrica. Você está estimando intervalos de tempo. Aí você tem as funções adequadas para cada tipo de situação, as mais recomendadas, certo? Então, a binomial negativa é uma generalização da Poisson, cuja hipótese a gente já não faz mais que a média é igual à variância. Tá? E, por fim, um modelo muito utilizado na nossa área também, muito utilizado, muito comentado. Eu não vou, aqui não vou comentar, né? Vou só falar sobre ele, mas se não me engano, eu acho que lá na se não me engano, não lembro, na aula prática tem lá alguma coisa, né? É o modelo Tobit, né? O modelo Tobit também alguma coisa relacionada com procedimento de Heckman, esse não comento não, mas procedimento de Heckman também é utilizado. Mas qual que é a ideia do modelo Tobit? O modelo Tobit é aquilo que está lá no título da nossa aula que não comentou, que a gente não comentou ainda, né? No título da nossa aula lá é variáveis dependentes qualitativas e limitadas. Então, o modelo Tobit é para a gente estimar, né, modelo Tobit ou procedimento de Heckman, é para a gente estimar modelos quando nós temos variáveis limitadas. Ela é limitada a algum valor, né? Então, nesse exemplo, existem diversas situações, né, para a gente encarar isso. Uma situação muito comum, né, é quando você vai fazer uma pesquisa, isso é muito colocado em diversos exemplos, quando você vai fazer uma pesquisa e o cara não quer informar a renda. Você sabe que ele tem, mas ele não informou. Aí, para todos os fins, você vai considerar como zero? Não, é uma informação limitada, ok? Então, aqui, né, a gente tem um exemplo bem comum, né? Despesas com habitação em relação à renda, em que você está tentando estimar a informação de despesas com habitação, né, em relação ao quanto que o cara ganha, que é o X, né, e aqui é o Y. Ora, pode acontecer de determinado situação em que você não observa o valor do X, a renda. Não significa que esse valor é zero, certo? Porque o cara que
gasta com habitação, certamente eu ganho alguma coisa. Aí você, né, como comumente faz, ah, não, então vou excluir esses caras aqui, só deixo quem tem informação. Viés altíssimo quando você faz isso. O fato de você ter excluído aqueles que você não tem informação, tá? Você tem um viés altíssimo. Então nós temos aqui que é, né, dados de despesas não disponíveis, mais dados de rendas disponíveis. Tá? A renda está disponível, despesa disponível, né, e renda disponível, certo? E dados disponíveis de despesa e renda. Aí de repente você pega e corta tudo assim, não, esse aqui não vai entrar na análise não, tá faltando dados, só vai entrar esse. Então, mas olha só para você ver, olha só, de repente, numa situação que você acha que a reta é assim quando você exclui os dados, na verdade ela pode ser assim, certo? Ela pode ser assim. Então existe um procedimento que a gente, né, chama lá de lambda de Wilks e tal, que é utilizado no procedimento de Heckman, por exemplo, né, para tirar um pouco do viés que existe por trás do que nós chamamos, né, de seleção amostral, né? Seleção amostral e também, né, é muito incomum na nossa área, não vi muitos, na verdade, eu acho que eu vi aplicação apenas em uma situação, vou comentar. E também, derivado dessas informações limitadas aí, são os modelos de duração, né? O que que são modelos de duração? Modelos de duração, você observa o indivíduo até determinado evento. A partir daquele evento, ou não faz sentido mais ter a informação, né? Ou você não acompanhou ele até o evento se findar, ou seja, o evento acontecer. Você não conseguiu acompanhar ele até o evento acontecer. Então, esses modelos aí nas outras áreas, na área médica, né, na epidemiologia, é o que nós chamamos de análise de sobrevivência, né? O que que é análise de sobrevivência, análise de sobrevida, né? Na análise de sobrevida, você tem dois parâmetros: o evento que ocorreu, certo? Até o evento ocorrer, certo? Você tem a informação do tempo, tá? O tempo de acompanhamento até o evento ocorreu e se ocorreu ou não. Então pode acontecer que em determinado tempo você acompanhou o indivíduo durante 2 anos, né? E o evento não ocorreu. Por exemplo, você está fazendo análise sobre a vida, geralmente você quer saber se o cara morreu ou não morreu devido a um tratamento, por exemplo. Se teve cura ou não teve cura em relação ao tratamento, certo? Então você acompanhou até o fim do tratamento, o evento ocorreu, ok? Você acompanhou até o fim do tratamento, o evento não ocorreu, né? Você acompanhou até determinado ponto. Determinado ponto, de repente, o cara ficou tão bom que nem precisou do tratamento, foi embora, tá? Então, é muito comum modelos de duração na área médica, na área, né, clínica, muito comum mesmo. Eu já estimei, já fiz duas análises relacionadas com modelo de duração. Na nossa área de ciências sociais, eu fiz uma análise, ficou bem bacana. Vamos ver se eu lembro. É mais ou menos o seguinte, ficou bem legal. Eu apliquei, foi publicado, devido à minha ideia de aplicar essa análise nos dados do cara, e o cara é um pesquisador excelente, um mestrando excelente, e fez um trabalho muito bom. Ele publicou no melhor jornal da área dele lá, né, um A1 dele lá. Mas qual que era a ideia? A ideia é analisar sites responsivos para cegos. Então, os cegos iam participar de um experimento e tinha lá, né, um menu para ele tentar encontrar e cumprir um objetivo. Então, tinha o tempo, né, foi medido o tempo, mensurado o tempo, até ele cumprir o objetivo. Mas pode ser que ele não cumpriu o objetivo. E aquele objetivo não foi cumprido por quê? Porque o site não era responsivo, né? Pelo menos deduz que quanto menos tempo que o cego, né, conseguia chegar e cumprir o objetivo, mais responsivo é aquele site. Então você tinha duas variáveis. Você tinha o tempo para cumprir o objetivo e se cumpriu ou não cumpriu. Porque podia acontecer do cara demorar e não cumprir. Podia acontecer do cara demorar e cumprir. Tá? Então, se aplicar simplesmente, tá? Se aplicar simplesmente o MQO a só os dados que você tem,
exclui o tempo e ou logite, só os dados que você tem, 0 e 1, você não ia captar a essência, a alma da análise, que é justamente o tempo de resposta, o tempo de responsividade que é o site, né? Então você pega e junta tudo isso num único modelo. Aí você tem um modelo que ele é para predizer o evento 0 e um para analisar o tempo de resposta, certo? Então, assim, modelos de duração são menos comuns na nossa área, mas é legal. Por exemplo, eu apliquei aos dados da minha tese também, né? Aos dados da minha tese e dentro da área de crédito faz todo sentido. É uma informação muito útil. Em quanto tempo, além de saber se o cara vai se tornar adimplente ou inadimplente, em quanto tempo eu posso estimar que ele vai se tornar inadimplente? Super interessante, né, esse tipo de análise. Aí você tem modelos de análise de sobrevivência aplicada à análise de crédito, né? Enfim, são outras variações e tantas outras que a gente pode ter, tá? Relacionada com esse tipo de variável. Então, perceba o seguinte, já finalizando aqui, viu, gente? Perceba o seguinte, na regressão linear, geralmente nós estamos falando que o y é um escalar, ok? E em diversas situações práticas, vocês sabem que não podem ser. O y pode ser uma contagem, 0, 1, 2, 3. O y pode ser um 0 e 1, né, uma variável binária. O y pode ser uma ordenação natural, classificação de risco, por exemplo, médio, alto, baixo, classificação de qualquer coisa, existem diversas classificações, certo? Então ela pode tomar essas características, o y pode tomar essas características. E não mais o MQO já basta para a gente fazer essas estimativas. Nós temos que usar um outro estimador, né? E esse estimador, ele se baseia, ele faz a assunção que a distribuição inerente das variáveis, das observações, segue um padrão, segue uma distribuição conhecida. Quais são elas? Aí a gente comentou sobre essas mais comuns, logística, né, normal, Poisson e assim por diante. Mas existem tantas outras, né? Então, o que que você, né, quando você ouve falar aí, vocês devem já ter ouvido falar, o que que é o modelo linear generalizado? Modelo linear misto, né? Modelo de equações generalizadas. Enfim, a ideia é a mesma. A ideia é, existe um arcabouço teórico não, existe uma sistemática, uma abordagem, né, dentro da estatística, que a ideia é a mesma. O que que é o Y? O y é um dado de contagem, então quer dizer que a melhor função é a Poisson. Então, assumindo que é uma distribuição Poisson, qual que é a estimativa dos parâmetros? Então, a distribuição... E aí, beleza, em relação aos dados, existem valores aninhados dentro dele, ou seja, as observações são dependentes ou independentes? Aí, se são dependentes, você tem que falar qual que é o nível de dependência, né? Qual que é a variável que está agrupando ali as dependências, e falar que é um modelo de efeito aleatório, né? Então, existe um arcabouço teórico por trás, uma sistemática, uma abordagem teórica por trás, que está embutido na maioria dos softwares, né? Qualquer software que você vai, tem lá modelos lineares generalizados. Então, você tem que entender um pouquinho dessa lógica e outras coisas mais, é óbvio, né? No SPSS, no Stata, modelos de equações generalizadas, que no fundo, é um resumão do que pode ser feito com seus dados. Então, qualquer coisa, né? Você vai, por exemplo, aos estatísticos, quando você vai abordar um estatístico para tratar dados, né? Para fazer suas análises, aquele que não é pesquisador, aquele que é só estatístico mesmo, a única coisa que ele conhece na vida é modelo linear generalizado. Por quê? Porque ele, teoricamente resolve tudo, certo? Então ele muitas vezes não sabe da linguagem específica de uma área, de outra área, de outra área. Geralmente o estatístico conhece a área mais da saúde, da experimentação, né, da área clínica, da área agrária. Geralmente ele conhece essa linguagem porque é onde o pessoal contrata eles mais para fazer as análises, né, os laboratórios, né, os pesquisadores que na área da saúde não sabem nada de estatística, nada, nada, nada. Eles têm a aversão total, estuda estatística básica, básica, básica no mestrado, no doutorado. É subtendido que quem fez a análise não foi ele, foi um estatístico. Tá? É tão subtendido que nas áreas, né, nas revistas, por exemplo, da área de saúde, enfim, né, na área de biomédicas, hoje em dia está requisitando o CRE do estatístico que fez a análise. Então, o artigo é publicado por 8 pessoas
e lá no final está escrito o estatístico que fez as análises. Então é tão subentendido que não é ele que faz, que ninguém fez a análise, foi um estatístico que está oficializando isso nas revistas já. Entendeu? Então, assim, pode ser que a gente caminhe para essa área, né? Cada um na sua, né? Eu faço análise estatística, o outro faz a pesquisa, enfim. Não sei até por que ponto e vamos caminhar também. É, muitos não olham, não veem com bons olhos, né, essa separação de funções, né? Não vê bons olhos, por exemplo, você ou alguém contratar outro para fazer análise estatística e não foi você. Então isso é discutível ainda do ponto de vista ético. Eu acho que na nossa área a gente tem que evoluir bastante ainda. Mas em outras áreas, como foi para vocês, está subentendido. É quase que certo que quem fez a análise estatística não foi o pesquisador, foi outra pessoa. Foi um estatístico contratado que foi pago para isso, que agora as revistas estão pedindo até mesmo o nome e a credencial, né, dele, por exemplo, para colocar nos artigos, né? Enfim, então, né, feito esse preâmbulo, né, que a linguagem ela pode ser diversa em diversas áreas, mas a linguagem ela pode ser específica de diversas áreas. Mas existe uma linguagem universal, por exemplo, tudo isso que a gente abordou que poderia ser conhecido como modelos lineares generalizados. Se eu assumo que a distribuição é normal, é quase o mesmo resultado do MQO que a gente aprendeu agora, que a gente aprendeu até então. Tá? Você tem os dados que o y é escalar e assume que esse y escalar é uma normal, os resultados que você vai obter, né, teoricamente se prova, se a amostra é grande, é praticamente o mesmo MQO. É por isso que se fala na modelagem, o GLM, né, modelos lineares generalizados. Aí você pode ter os modelos lineares mistos, que é uma outra assunção sobre os dados, se é dependentes, não dependentes, certo? Aí você tem modelo de equações generalizadas, que aí você tem não só uma equação, duas equações, três equações. Aí você tem a 100, tem a 100 generalizada. Então, no fundo, muitas das análises, muitos dos menus que vocês veem lá né, no software estatístico, se vocês acham que é coisa diferente, no fundo é só linguagem diferente. Muitos comandos fazem a mesma coisa, certo?